A Revelação de Jesus Cristo, parte 59, dia 7/8/2024. No entanto, depois ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, considerando a reprovação de Cristo maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Primeiro tirado da água, depois da casa de Faraó. O Egito logo o expulsou e ele habitou sozinho e separado na terra de Midian, como um estrangeiro e peregrino. Toda a sua vida posterior foi do mesmo tipo separado. Ele era um verdadeiro nazireu, separado do mundo para Deus. Assim foi com Israel. Mesmo no Egito, havia pouca afinidade ou simpatia entre eles e os egípcios. E quanto mais sua esperança aparecia e se iluminava, a comunhão tornava-se menor e o antagonismo mais decidido. No deserto, eles estavam separados. Eles moravam sozinhos, sem nenhuma sociedade senão a de Deus. Quando eles entraram em Canaã, eles o fizeram para morar sozinhos. Mesmo lá, eles não foram contados entre as nações. Eles estavam no meio de tudo o que era incongruente e hostil, e todas as coisas pareciam destinadas a mantê-lo separado, a fazê-lo sentir sua separação. Seu lugar, seu caráter, o chamado, seu testemunho, tudo se correspondia. Primeiro, havia ao redor deles uma parede ou barricada de inimigos. Os fenícios ao norte, os filisteus a oeste, os edomitas ao sul, os moabitas e amonitas a leste. Então havia um cinturão externo de desertos, montanhas e mares, realizando uma dupla separação. E além deles, havia um trecho interminável de território hostil. As vastas nações do paganismo se espalhando por todo o mundo, todas hostes a Israel. Verdadeiramente Israel estava separado e habitava sozinho. Eles não foram contados entre as nações. Os gentios nunca falaram deles senão com desprezo. Para um grego ou romano, judeu era o nome de tudo que era fraco, taciturno, tolo e ignorante. As grandes correntes mundanas varreram as tribos e ao seu redor, mas os israelitas permaneceram sozinhos, não afetados por esses poderosos movimentos dos reinos da terra. Até que finalmente seus pecados os atraíram para as correntes, e eles não mais viveram sozinhos. Mas por muito tempo eles moraram sozinhos. Eles tinham todas as suas próprias coisas, emprestadas de ninguém, dependentes de ninguém, com sua própria terra autossustentável, sua própria religião, sua própria cidade, seu próprio templo, seu próprio Deus. Eles viviam sozinhos. Seus recursos internos eram suficientes. Eles não precisavam descer ao Egito para obter ajuda. E o que a Babilônia e seus ídolos, ou a Grécia e seus deuses, poderiam fazer por eles? Eles não precisavam de nada do mundo. Jeová era o Deus deles, o tudo deles. E com a plenitude de sua herança, eles podiam se dar ao luxo de morar sozinhos. O que era a Babilônia, ou a Síria, ou Egito para Israel? Um inimigo, ou pode ser um tentador, mas certamente não um aliado ou amigo. Uma paz distante pode estar entre eles, mas quanto à comunhão, fraternidade ou simpatia, isso não poderia ser. O que é o mundo para a igreja ou para qualquer santo? Exatamente o que a Babilônia ou o Egito eram para Israel, não mais. Israel mora sozinho. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz na maldade. Israel era separado e habitava sozinho. Esta era sua posição, sua porção, tal como lhe foi designada pelo próprio propósito de Deus.
A igreja deve habitar sozinha como Israel. Vamos colocar ambos juntos, ilustrando um pelo outro. 1. Israel não precisava da ajuda do mundo. As nações eram mais fortes do que ele, mas ele não precisava de sua força para se apoiar. Sua força era sua fraqueza. Sua fraqueza era sua força. Eles a teriam ajudado, mas ele não seria ajudado. E quando finalmente aceitou a ajuda deles, foi sua ruína. Sua ajuda estava em Jeová. A segurança dela como nação estava a seu favor. Com ele ao seu lado, qual era a disposição do mundo inteiro contra ela, esta grande nação? Seus reis piedosos, como Asa e Ezequias, sentiram isso. Eles oraram e agiram de acordo. A igreja também não precisa da ajuda do mundo. Quanto menos do mundo houver em seus projetos, empreendimentos, esperanças, melhor. Ela nunca prosperou quando partiu para um braço de carne, ou para a força da grandeza humana, ou para a influência do sorriso do mundo. Pois o mundo não pode realmente ajudar alguém que não é deste mundo, que não tem nada em comum com suas alegrias, cuidados ou ambições. E nunca o mundo ajudou a igreja sem exigir um favor em troca, insistindo ou dando tacitamente a entender que ela espera algum compromisso, algum relaxamento de seu testemunho, menos rigor e espiritualidade, mais comunhão agradável e participação em seus prazeres, senão suas consciências e pecados. A ajuda da igreja não está nem no mundo, nem no Deus deste mundo. Sua ajuda está no Senhor que fez o céu e a terra. Com esta ajuda divina, ela é capaz de empreender qualquer empreendimento, de enfrentar qualquer inimigo. Deixa apoiar-se apenas em seu braço. É neste braço que a fé se apoia. É este braço que a incredulidade lança dela, para se apoderar de alguém mais visível, mais sensível, mais compatível com a carne e o sangue. 2. Israel não precisava das riquezas do mundo. O mundo era rico, rico à sua maneira e de acordo com seu próprio padrão. Israel poderia ter participado dessa riqueza, mas Deus havia dito: não é para você. Você não precisa disso. Eu dei a você uma terra que emana leite e mel, abundância de milho e vinho. O que mais você precisa? Esteja contente. Sejam estrangeiros comigo e peregrinos, como todos os seus pais foram. Quando você precisar do ouro da terra, você o terá. Você precisou dele uma vez quando estava saindo do Egito e conseguiu sem esforço. Você precisava dele quando estava construindo um templo para mim em minha cidade e conseguiu. Mas não o procure. Quando necessário, ele virá até você. Israel, o ouro do mundo não é para você. Igreja do Deus vivo, seja mais ricos, não são da terra. Seu tesouro está no céu. Trabalhe para não ser rico. Não cobice luxo, facilidade e esplendor. Rancor para não ser pobre. A cruz da pobreza que seu mestre carregou, você fica satisfeito em carregar também? Na igreja primitiva era assim. Não há muitos ricos, não há muitos nobres. Foram chamados. Deus escolheu os pobres para confundir as riquezas e grandezas da terra. Pobre, mas enriquecendo a muitos, não tendo nada, mas possuindo todas as coisas. Suas riquezas são de Deus. São as riquezas insondáveis de Cristo. Eles são divinos e eternos. Eles não criam asas e fogem. Você terá o suficiente em breve, quando o Senhor vier. Enquanto isso, seja rico em fé, rico em amor, rico em todas as boas obras. 3.
Israel não precisava da sabedoria do mundo. O Egito tinha conhecimento, a Babilônia tinha sabedoria, a Grécia tinha filosofia. É fácil ver como Israel pode cobiçá-los, pois estes sempre foram, ainda mais do que ouro, objetos da mais alta ambição do homem. Mas com estes, Israel não deveria se intrometer. Quando ela tentou fazer isso, ela falhou. A sabedoria da terra não combinava com ela, com sua nação. A taça da magia caldeia não era para ela. O manto da filosofia ateniense não cabia a um judeu. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.